que aquele monte de macaco velho lá morrendo, lá com as pernas cansadas já, acharam que ia pros pênaltis, não sei o quê. Entendeu? A becaiada no Barcelona de amarelo. Ficou todo mundo dormindo lá de touca. Entendeu? E o cara pega, vai, dá um desvorteio, vem e cruza a bola lá pro cabeludo e que fez o segundo gol dos caras do Liverpool. Foi sensacional. Uma das jogadas mais emblemáticas da história do futebol do mundo de todos os tempos. Instinto puro. Futebol pode ser de chácara, futebol aí de várzea, futebol de pelada, casado, sorteiro. Eu sou do tempo até de jogo entre gente com camisa, jogador de camisa, jogador sem camisa. Mas o gol dele foi demais. Esse cara merece todos os prêmios do mundo e merece ser o maior campeão do Liverpool, mais do que John Lennon. Aliás, falei com o John Lennon ontem à noite, ele falou assim, olha, eu fiz Imagine, vocês parecem que até gostaram, mas como ninguém imaginava... O John Lennon morreu, Milton Neves. Não morreu mais não. Eu falei, eu falo com ele, rapaz, eu falo, o homem que inventou o rádio, ele me ligou outro dia, falou que está muito satisfeito porque ele inventou o rádio, porque ele sabia que eu ia nascer. Entendeu? Então o John Lennon falou, olha, eu fiz Imagine, vocês gostaram. Mas como ninguém imaginava que ia acontecer um negócio desse como ontem, eu vou fazer uma muito melhor do que Imagine. Qual? Porque foi demais. E o cara do corne, pra mim, esse sim é melhor que o Pelé. Tchau. Valeu. Rede RCI. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel, uma casa, uma sala comercial, construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Quarta-feira, 8 de maio de 2019. O projeto Canto que Encanta inicia mais uma turma de musicalização infantil hoje às 2h da tarde no Centro de Convivência do Morumbi, ao lado da Escola Municipal Eloy Loma. O curso marca uma recente novidade do projeto, a oferta da modalidade de violino. Idealizado pelo guarda municipal Manuel Lidório, o projeto é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Gabinete de Gestão Integrada. O projeto social, desenvolvido através de voluntariado, recebeu recentemente o apoio da Fundação Cultural, com a entrega de cerca de 50 instrumentos musicais. RCI. O corte de R$ 14.200.000 no orçamento da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, vai atingir os projetos de extensão, contratos de manutenção e limpeza, as contas de energia e a compra de insumos, conforme as declarações nesta terça-feira à RPC-TV do reitor Gustavo Oliveira Vieira. Segundo o reitor, a redução de 41% no orçamento inviabiliza o funcionamento da universidade. Por ano, os gastos da UNILA chegam a 34 milhões de reais. Atualmente, a UNILA conta com mais de 5.000 alunos matriculados em 29 cursos de graduação, além dos atendidos em cursos de pós-graduação e também projetos de extensão. RCI. Futebol feminino hoje tem Cataratas em campo na cidade de Xangrande, no estado de Pernambuco, para enfrentar o time da casa, o Vitória de Santo Antão, pela 8ª rodada do Brasileirão Série A1, a principal competição do país, com bola rolando a partir das 3 da tarde. O time da Fronteira vem de 2 derrotas consecutivas em casa, a última delas por goleada, 5-0 para o Kinderman. Com os resultados negativos, a equipe saiu da zona de classificação e está agora na 9ª colocação, com 9 pontos em 7 jogos, fruto de 3 vitórias e 4 derrotas. Já o Vitória de Santo Antão, o adversário desta quarta-feira, é o 12º colocado com 5 pontos ganhos. Lembrando que na primeira fase do Brasileirão Feminino, as 16 equipes se enfrentam em turno único, com 15 rodadas, todas contra todas. As 8 melhores avançam para a fase de mata-mata, em jogos de ida e volta, até a definição do grande campeão. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região de Fronteira, você confere de segunda a sábado, das 8 às 10 no programa Amanhã RCI. Eu sou Malu Neumann e este é o RCI Notícias.
RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. ZYJ 351, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 8 de maio de 2019, agora são 13 horas e 5 minutos. Sejam todos novamente muito bem-vindos ao programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço holofilosófico. Eu sou Regrisson Alves. Eu sou Adriana Rocha, mais uma vez aqui com vocês. Obrigada pela presença. A ideia é criarmos aqui juntos, né, um espaço para que a gente possa então ter debates, questionamentos e reflexões sobre fatos e atualidades que envolvam a ética e a cosmoética, né? Então a sua participação é fundamental para que possamos juntos então construir, né, esse espaço com as suas vivências, as suas experiências, as suas reflexões e assim podermos então compreender melhor o que são essas duas realidades, né, que é a ética e a cosmoética. A sua participação é muito importante para falar para a gente o que está acontecendo na sua região, no seu bairro, no país, no mundo, né, para a gente trocar ideia aí sobre o foco da ética e da cosmoética. E ao final a gente sempre traz as boas práticas. Falamos o que precisa melhorar, mas também o que já está caminhando bem e o que precisa ser aprimorado. Então, mande você também, ouvinte, as suas boas práticas, o que você tem visto de positivo, né, de reorganização aí no seu bairro, na sua região e tudo mais. Lembrando que o nosso programa vai até às 14 horas, tá? E hoje o que a gente faz é a gente divide o nosso programa em 3 blocos, onde nós explicamos o que é ética, o que é cosmoética. Falamos sobre exemplos, damos exemplos e falamos sobre o jeitinho brasileiro, né? Sobre essas condutas um tanto imorais aí no dia a dia. Falamos sobre cosmoética, damos exemplos também e no final trazemos alguns exemplos aí de boas práticas. Isso é muito importante, tá? E como tem sido usual, né? Sim, Regrisson? Praxe, né? Praxe. Nós começamos o programa com alguns fatos históricos interessantes, né? Algum efeito de boa prática que já aconteceu na história da humanidade para inspirar a gente, porque o objetivo é construir juntos aí com os ouvintes uma nova história, né? Uma nova história do Brasil também, no sentido ético. Antes de você dar continuidade, deixa eu só lembrar aos nossos ouvintes que nós estamos live, né? Estamos ao vivo no Facebook, na Rádio RCI Iguaçu. Você também pode fazer contato com a gente, né? Mandando o WhatsApp, entrando em contato pelo nosso WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Lembrando que o programa também pode ser ouvido na rádio 13, né, 1320 AM, no aplicativo gratuito também, sempre RCI, e no site também, sempre www.rci, né, semprerci.com.br. Mas você estava dizendo sobre... Dos fatos históricos. Fatos históricos, muito bem. Então, hoje foi o dia da vitória, né? Dia 8 de maio de 1945, também conhecido como Dia da Vitória na Europa, ou V-Day, né? O dia D, né? O dia D. O dia D. Isso. Em homenagem, foi quando deu fim, né, à Segunda Guerra Mundial. Então, as guerras, elas nunca são benéficas para ninguém, né? Não existem nem vencedores, nem muito menos perdedores. Pessoas que triunfam, né, que eu queria dizer. E também em 1350, no dia 8 de maio, foi assinado o Tratado de Brittany, que pôs fim ao primeiro período da chamada Guerra de 100 Anos.
entre a França e a Inglaterra. Então, que tal transformarmos o resto desse dia 8, né, porque já estamos no horário do almoço, no dia da paz? E aí o ouvinte que está aí nos acompanhando poderia pensar, já dando gancho aí nas reflexões éticas, poderia pensar e se reconciliar com alguém, caso ele esteja, né, em conflito, né, ou tenha pensado alguma coisa de alguém. Vamos transformar aí até meia-noite do dia de hoje e se estender os demais dias, do Dia da Paz, mas vamos começar por hoje, né? É muito importante isso, né? E aí a gente até pode aproveitar esse fato aí, o fato da paz, as pessoas que promovem a paz, para falar sobre a questão de um fato, né? Esse é um fato. Então, a gente pode falar sobre fatos morais numa oportunidade para esclarecer a diferença entre ética e moral, né? Então, assim, ética é quando você reflete, quando você pensa, né, sobre alguma conduta sua, né? Então, moral a gente vê como a conduta em si, obviamente que toda conduta ela é promovida, né, por valores, por princípios, regras, crenças que todos nós temos dentro de nós. Então, essas crenças, esses valores, eles norteiam, eles orientam, eles regulam as nossas condutas. Então, esse é o conceito de moral, é o que você faz, a sua conduta, a sua manifestação, a sua ação, a sua atitude. E quando você para começar a pensar sobre o que você fez, então isso é ética. Então, a ética é a reflexão sobre aquilo que você faz, para que você possa, então, né, compreender e melhorar-se, né, através das suas reciclagens, né, intraconscienciais, das suas renovações, das suas reciclagens, que melhorem não só o seu comportamento, como também que você consiga melhorar das pessoas que estão ao seu redor. Então, essa é a diferença entre ética e moral, tá? E pensando na questão da cosmoética, para a gente definir logo, então, a cosmoética é quando a gente começa a levar em consideração outros, né, outros pilares, outras referências, além das referências que nós já temos aqui na intrafisicalidade. Então, quando a gente começa a levar em consideração a questão das energias, a questão sobre termos vividos vidas passadas, né, e viveremos vidas futuras. Então, existe uma serialidade de vidas. Quando levamos em consideração também outras dimensões nas quais nos manifestamos, então você tem aí a multidimensionalidade. Então, quando você começa a levar em consideração esses pilares, essas variáveis, a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, né, essa questão das energias de outros veículos de manifestação, nós estamos falando então de cosmoética. Então, a reflexão sobre a nossa conduta e a consequência que isso traz faz parte dessas reflexões relacionadas à cosmoética. E aí eu queria acrescentar dentro dessa definição a pensenidade, né? Exatamente. Zeus, nós não pensamos somente, nem sentimos exclusivamente, né? Quando a gente se manifesta, estamos sempre emanando um pensamento, uma emoção e a energia que vai junto. Então, é o conceito do pensene. E isso tem a ver com o que você está comentando, Regson, né? Que é a gente pensar sobre o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, a energia que eu estou emanando. Então, quando a gente transforma, que foi a proposta de hoje, né, para o ouvinte, esse dia num dia da paz, pessoa começar a observar o que ela tem pensado a respeito da harmonia, né, do bom convívio com os vizinhos, no bom convívio com seus colegas de trabalho, com um bom convívio com a família, com aquela pessoa da família que normalmente você debate bastante, né, mas debate de uma maneira não pacífica, enfim, começar a pensar sobre essa manifestação. E aí um exemplo que você está comentando aí de moral, de conduta, né, se a pessoa, por exemplo, faz exercício físico numa academia, né, você limpa o aparelho, você faz, mesmo que você não tenha suado, porque a pessoa botou a mão no equipamento, né? Ela não sabe se ela está com uma bactéria, um germe que possa transmitir algum vírus para uma outra pessoa. Gripe, né? Por exemplo, se a pessoa está gripada, bota a mão no nariz, bota a mão ali no equipamento e ela não limpa, mesmo não suando, né? Pode ser que contamine. Então, se ela costuma fazer isso, ou se ela pensa, né? Não, tem
a equipe de limpeza, esse é o serviço da equipe de limpeza, eu não preciso colaborar. Como é que fica essa situação aí, Regson? Quer dar uma sugestão? Isso é uma coisa interessante, porque a gente falou anteriormente sobre, quando estávamos definindo a questão da ética e da moral, que a moral, se refere às nossas condutas, e essas condutas, elas são norteadas, reguladas, orientadas, né, por valores que a gente tem, princípios. Então, por exemplo, se a pessoa tem um valor que é o da solidariedade ou da fraternidade, onde ela tem essa preocupação com o coletivo, né, com as outras pessoas, porque nós não vivemos, obviamente, todo mundo sabe disso, nós não vivemos sozinhos, né? Nós vivemos sempre numa inter-relação, numa interdependência, todos nós dependemos um do outro. Não existe dependência total, né? Quer dizer, pode até existir você depender do outro, só depender, mas também não existe aquela independência total. Todos nós vivemos em constante inter-relação um com o outro. E quando a gente começa a valorizar quem tem esse valor muito forte, que é o valor da solidariedade, da fraternidade, né, da convivência pacífica, da própria convivialidade com as outras pessoas, ela leva muito isso que a Adriana estava falando agora em consideração, que é a questão de você se preocupar com o outro, né? E isso acontecendo, por exemplo, numa academia. Então a pessoa está resfriada, né? A gente já viu isso, a pessoa limpa às vezes o nariz ela esfrega a mão no nariz, e a mão que ela usou para esfregar o nariz é a mesma que ela usa para pegar no aparelho. E aí ela não limpa, não higieniza o aparelho, e em seguida vem outra pessoa que também não está sabendo de nada, coloca ali, pega o aparelho, né, faz lá o seu exercício, em seguida vai e coloca a mão no nariz, vai coçar o nariz. Na hora que ela faz isso, ou coloca a mão nos olhos, né, ela já está sendo infectada ali pela bactéria ou pelo germe que o outro deixou ali. Então, essa preocupação, né, que a gente pode estender, por exemplo, no banheiro, né, a gente pode estender para diversos lugares. Deixar o banheiro limpo, Deixar o banheiro depois que usar o vaso sanitário, lá limpar, para o próximo entrar num ambiente limpo mesmo, higienizado, organizado, a pia, para não deixar a pia molhada, no banheiro público. Então, são pequenas condutas que mostram para a pessoa como está a questão dela refletir sobre o impacto do que ela está fazendo com o outro e o local onde ela vive. Isso aí vai dar nas grandes condutas, é lá que a gente vai chegar, né? E é bem interessante essa questão, essa análise que a gente está fazendo, porque o que nós estamos fazendo agora é ética, para a pessoa pensar bem sobre isso, que é uma reflexão sobre condutas, né? E a Adriana colocou a questão aqui das pequenas condutas, que a gente pode falar são as microcondutas, né, do dia a dia, essa coisa de limpar o aparelho, essa coisa de pegar um papel para suar o nariz, para você não suar com a mão e ficar infectado ali por germes, etc e tal. Então essa é uma preocupação que a pessoa que tem valores, né, os valores que a gente pode chamar de valores, esses valores éticos, preocupação com o outro, e a gente identificou um valor aqui da solidariedade, da fraternidade, por exemplo, ou da própria convivialidade, em que ela tem essa preocupação com o coletivo, com o grupo, porque somos todos seres gregários, né, que essa questão de vivemos numa sociedade, vivemos em grupo, precisamos do grupo, né? Então, na hora em que eu me preocupo com o outro, imagina se todos nós fizéssemos isso. Então, seria uma beleza a nossa sociedade, um se preocupando com o outro, né? Esses pequenos gestos vão dar no impacto que a gente vai comentar no outro bloco, né, Regson? Do jeitinho brasileiro. Então, tem uma outra microconduta, né? Eu gosto de falar que é a caneta, para quem está aí no Facebook, pode olhar. Você costuma, antes de sair, né, de qualquer local que você usou a caneta, colocá-la para dentro de novo, ou tampar? Eu sei que lá na academia que eu vou tem um local para registrar, né, o uso dos aparelhos e o horário que você ficou lá dentro. A caneta ela está sempre destampada. Então seca e... Seca a tinta, né? Seca a tinta. A pessoa ela não está pensando no impacto. Ela vai dizer, mas a caneta é baratinha. A questão não é o preço, não é o valor, né, financeiro, mas aquela conduta que ela não está atenta, ela deve estar repetindo em outras áreas da vida com impactos muito maiores, né? A gente vai falar do lixo que tem relação com isso, né? Com esse tipo de comportamento. Você está falando dessa caneta pequena, mas eu lembro até da caneta pilô, né? Que o professor usa em sala de aula. Sim. Então aquela caneta também é outra, né? Ainda mais agora que a gente leu recentemente que
não sei se agora se é a prefeitura, se é o estado agora, que eles colocaram um quadro branco em todas as escolas. Então, obviamente que precisa da atenção dos professores para que mantenham aquelas canetas com a tampinha fechada, né? Porque aquilo resseca com muita facilidade. Então, o que a Adriana está comentando é justamente isso, essa preocupação com a coisa coletiva, né? Ainda mais com o bem público. Bom, estamos chegando então ao final do nosso primeiro bloco, nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. Minuto da Indústria. O Sistema FIEP está em Cascavel, segunda cidade a receber as atividades do mês da indústria. Serão oferecidos à comunidade cursos de capacitação profissional, exames de prevenção, atividades culturais e shows. Na região oeste, a Semana da Indústria será realizada até a próxima sexta-feira, dia 10 de maio, da 1h30 da tarde às 10h30 da noite, ao lado do Terminal Oeste e próxima à Prefeitura. As atividades serão realizadas nas unidades móveis do Sistema FIEP, que levam serviços do SESI e SENAI a qualquer cidade do estado. As inscrições podem ser feitas na Casa da Indústria, Rua Vicente Machado 619, e na unidade do Sistema FIEP, Rua Heitor Stockler de França, 161. De Cascavel, a caravana da indústria partirá para Maringá. Mais informações podem ser acessadas em sistemafiep.com.br/mês da indústria. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. 13h21. A Copel foi considerada a melhor distribuidora do Brasil em gestão empresarial pelo Prêmio APRAD. Fomos pioneiros na assinatura do Pacto Global da ONU e nosso programa de integridade busca sempre a excelência nas atividades na construção de um ambiente ético e transparente. Por isso, temos orgulho em dizer que fazemos a melhor gestão para atender você sempre melhor. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Você quer aumentar sua renda? Seja um revendedor Cacau Show. A loja Cacau Show do Shopping Catuaí Palladium tem uma proposta para quem quer revender produtos da marca e aumentar seus ganhos mensais. Aos sábados, às 10 da manhã, a loja promove a palestra gratuita com café e chocolate para a apresentação do sistema de revendas Cacau Show. Não perca a oportunidade às 10 da manhã no espaço Eco Room do Shopping Catuaí Palladium. Outras informações através do WhatsApp 45 99156 6359 ou na página Cacau Show Catuaí Palladium na rede social Facebook. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar Programa Conexão Cosmoética. Então estamos de volta aí com o nosso programa Conexão Cosmoética, tá? Só lembrando aos nossos ouvintes que o nosso programa vai ter às 14 horas. No primeiro bloco nós falamos sobre a questão da ética, né? Fazendo uma definição, né? Um esclarecimento sobre a diferença entre ética e moral e definindo cosmoética. É importante, sempre importante a sua participação, né? Mande pra gente a sua casuística aí, os fatos, os casos que você conhece. E também lembrando que nós estamos na rádio 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br e no Facebook da Rádio RCI Iguaçu, onde é possível então ver o vídeo, né, ao vivo. E também você pode mandar mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp. Anote aí. Esse é o WhatsApp da RCI, 991450911. É o WhatsApp da RCI. E nesse bloco a gente aprofunda mais um pouco essa questão das condutas, né? Condutas, no caso, seriam condutas imorais, porque elas vão contra um código, até um código de normas e regras, né? De convivência social, quando a gente fala sobre o jeitinho brasileiro, não é isso, Adriana Rocha? Antes de falar do jeitinho, definir e esclarecer um pouquinho o que é o imoral e o amoral, né? Ah, sim. Em relação ao moral. Né? Porque Espaço moral. Isso. Quando a gente fala que uma conduta ela é moral, é porque ela segue, ela está de acordo com
as normas, regras, as leis, os valores, né, os princípios que são compartilhados por uma comunidade. Claro que nesse sentido a gente está levando em conta uma premissa, né? Está partindo de um raciocínio que são aquelas condutas que na humanidade já são consideradas, né, pela maioria da humanidade, Sim. como ações, condutas, comportamentos corretos. Corretos. Então você Exatamente. respeitar a vida do outro, por exemplo. Exatamente. E muitas dessas condutas elas já se transformam em leis realmente oficiais do Estado. Sim. E que todas essas leis, elas têm por detrás algum valor, né? E um princípio. Então, você valorizar a vida. Sim. Você não pode respeitar a vida de ninguém. Uhum. E aí você tem as várias ramificações desse respeito e também, infelizmente, do desrespeito. A gente vai fazer algumas dicas aqui, né? Então, a questão do jeitinho, ela entra aí. E quando a gente fala em conduta imoral, então se é imoral, é porque não né? O prefixo aí de negação é porque não tem moral, é o contrário da moral, é porque quando a conduta da pessoa está em desacordo, né? Em desunião, vai contra, né? Aquelas regras, normas, leis, valores estabelecidas por uma comunidade em determinado momento da história. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui uma reportagem que saiu semana passada, né, no jornalzinho aqui, no Jornal da Cidade, que é o Gazeta Diário, a gente vai ver que a Prefeitura retirou 337 toneladas de entulhos das bocas de lobo. Lembrando aos nossos ouvintes que a gente tem falado bastante aqui sobre essa questão das bocas de lobo, até porque isso causa, né, transtornos que a gente está vendo aqui pela própria reportagem. Então, desde o início, né, do nosso programa aqui, da Conexão Cosmoética, a gente tem falado bastante sobre isso, e a gente está vendo agora que realmente o problema é muito sério. Então, você vê, para retirar 337 toneladas, então eles falam sobre todo tipo de material, né, de lixo que foi encontrado. Ó, você vê aqui, ó, restos de comida, garrafas PET, latas, vidros, pneus, até colchões, cobertores, utensílios domésticos como fogões, já imaginou um fogão, uma geladeira, móveis, e mais recentemente encontraram uma bicicleta que foi retirada de um bueiro na região do Parque Presidente. Gente, isso realmente é... Então veja, jogar lixo, jogar pneu, jogar cobertor, isso obviamente que vai contra um código que é estabelecido pelo próprio grupo, né? Que é o código de preservação, de conservação, né? De cuidado com o meio alheio para que isso não cause nenhum problema para as outras pessoas, né? A grande questão do ser humano, vamos dizer assim, uma das grandes questões, é que ele não costuma identificar que uma conduta equivocada, né, um erro dele, gera um efeito que a causa foi aquela conduta equivocada. Então, a gente fala muito aqui do movimento Foz Limpa, Foz Linda, né? Por isso, porque você vê que tem as grandes ações do poder público. Parabéns para o poder público que está fazendo a sua parte, né, no processo. Mas, em contrapartida, é fundamental que a gente, enquanto indivíduo, né, a gente faça a nossa parte, o nosso papel. A gente estava comentando no bloco inicial aí das pequenas condutas, né, dos pequenos gestos. Então, se você pensar, existem o microlixo, se puder falar assim, microlixo, né? Mas são aqueles pequenos lixos que a pessoa vai jogando na rua. Sim. Então, aquilo vai Ponta de cigarro, né? Ponta Guimba de cigarro, resto de comida, exatamente. Copinho. Olha, só da semana passada para cá, eu penso que por dia, né? Eu tive que pegar uns 6, 7 copinhos que jogaram no chão. Partindo do pressuposto que foram 3 idas à calçada para levar o cachorro para passear, né? Então, 10. Então, 2 por vez. Mais ou menos a média. Então, assim, a pessoa, ela está transferindo a responsabilidade dela de manter o local limpo só para os órgãos públicos. Não dá conta. Então, aquilo vai entupindo. E a nossa ouvinte aqui, assídua, né, a Daniela, lá de Salvador, ela mandou também, semana passada, uma reportagem que saiu em Salvador sobre o risco de deslizamento e alagamento nas ruas, também pelo mesmo comportamento.
Porque as pessoas jogam lixo e entopem as bocas de lobo. Então, existe um pensamento, a gente estava falando do pensamento, né, da emoção, da energia do PCN lá no primeiro bloco. A pessoa que está fazendo esse comportamento pode ser que passe pela mentalidade dela assim, isso aqui é só um copinho, é só uma colherzinha, né? É só o resto de comida, é só lá o osso de galinha que vai fazer o animal ficar doente, né? É só. Aí a gente vai falar do jeitinho, né? Esse tipo de pensamento está por trás do jeitinho brasileiro. Exatamente. É só um minutinho, é só furar a fila, vou só rapidinho estacionar aqui na vaga do idoso. Exatamente. Então a gente tem falado bastante sobre essa questão do jeitinho brasileiro, onde existe assim a gente pode listar aí, pode enumerar, né, um número enorme, quase que infinito, né, de desculpas que as pessoas usam para poder dar o famoso jeitinho brasileiro, né, que é essa coisa do é só um minutinho, eu vou ali e já volto, é rapidinho, mas todo mundo faz, então todo mundo faz, aqui é assim, não precisa, aqui a gente faz sempre fizemos assim. Então, na hora em que a gente começa a prestar atenção, né, nas consequências dessas condutas e dessas desculpas, a gente vê que realmente a gente está colocando em risco, né, toda uma sociedade, todos os nossos colegas, né, todos os nossos cidadãos aí. Então você vê, tem uma frase no jornal, na reportagem, daqui essa de 337 toneladas, que ele fala o seguinte: a falta de conscientização de alguns moradores, tá? O que isso faz? Isso coloca toda a sociedade em risco. Veja, toda a sociedade. E é exatamente isso. Então, mas essa coisa do jeitinho, né, ela é muito séria, porque, por exemplo, se a pessoa começar a pensar o seguinte, às vezes ela vai num cartório ou vai sei lá, numa repartição pública, então ela quer agilizar o processo dela e ela dá um dinheirinho lá, né, ela dá uma gorjetinha lá, uma cervejinha, e aí, para adiantar o serviço, só que ela tem que pensar o seguinte: na hora que ela adianta o serviço dela, ela está atrasando de outra pessoa. Então, existe uma certa ordem, se a gente parar para pensar, de chegada das coisas. A gente pode até transferir isso no dia a dia. Você vai num restaurante, por exemplo, a gente estava conversando sobre isso outro dia, você chega num restaurante lá e tem uma certa fila, né, buffet, as pessoas têm que pegar seus pratos, e aí o grupo lá de 6 pessoas olham assim, tem umas 10 pessoas na fila, né? Eles chegam, são lá o 11º, 12º e por aí vai, e eles olham, tem 2 mesas lá. O que eles fazem? Alguém corre lá, junta as 2 mesas, colocam as bolsas, né, naquelas mesas e voltam para a fila. Ou seja, eles estão desrespeitando a ordem da fila das pessoas que chegaram primeiro. Então, muitas vezes, essa coisa de marcar lugar é um desrespeito ao próximo, né? Porque ele chegou antes de você. É a mesma coisa que você estivesse furando uma fila. Então, se você estiver numa fila para pagar uma conta num banco, você não gostaria que alguém furasse a sua vez. Tem 10 pessoas lá. Chegou o 11º, ele vai lá e fura, né? Passa na frente, lá na sua frente. Você não gostaria que isso acontecesse. Considerando totalmente, né? Então, exatamente, esse é um exemplo disso, né? Tem uma frase interessante aí que você está comentando, Regson, da antropóloga Lívia Barbosa, que essa questão do jeitinho é muito estudada, né, por sociólogo, antropólogo, enfim, né? Hoje em dia já está mais usual a gente ouvir falar do jeitinho, mas há 2 décadas, né, 3 décadas, era muito difícil, né, você ouvir tanto detalhe sobre jeitinho. E ela comenta o seguinte, o jeito é uma imposição do eu contra as normas ou situações desagradáveis. É sempre uma forma especial de resolver alguma regra ou norma pré-estabelecida, seja sob forma de conciliação, esperteza ou habilidade. Então, traduzindo o que a Lívia Barbosa coloca, né, o jeitinho, a pessoa está só pensando na vantagem que ela vai levar. E ela quer superar a norma, a regra social, o bom convívio, a norma do Estado, para levar essa vantagem. Ou seja, ela impõe o ego dela e desconsidera totalmente onde ela está vivendo, o grupo, o ambiente que ela está. Uma consequência assim, que a gente pode abordar em relação a esse tipo de pensamento, né, de PCN, da imposição do eu, saiu no jornal essa semana também,
um alerta da ONU sobre o uso irresponsável de remédios. E essa notícia também foi mandada pela nossa ouvinte assídua lá de Salvador, a Daniela. Falar nisso, só dar uma boa tarde aqui para nossa amiga Patrícia Assídua Menezes, também, que é outra assídua, né? Obrigado Olá, pela sua Patrícia. participação aqui, Obrigada pela Patrícia. participação. Então, a ONU alertou que pode causar, o uso irresponsável de remédio pode causar até 10 milhões de mortes. 10 milhões, até o ano de 2050. Então, eles publicaram esse alerta dizendo que o excesso de medicamento, que as pessoas elas costumam usar inadequadamente, não consultar médico, né? O vizinho, o familiar, o amigo indica a medicação, não só é uma questão, um efeito do jeitinho, mas também é uma ilegalidade, né? O exercício ilegal da medicina. Mas, enfim, você vai dizer, está exagerando. Não, é a maneira da pessoa pensionizar, que a gente estava comentando no início, né? Você veja que a Lívia Barbosa, que é antropóloga, que ela falou, que para você, ouvinte aí, todo mundo poder pensar se dá jeitinho ou não. Você pode colocar essa frase na cabeça, né? Eu estou querendo impor o meu eu diante de alguma regra. Vamos dar um exemplo assim, rapidinho, para passar a palavra para você. Por exemplo, prédio, regra de condomínio, que diz que não pode colocar varal nas sacadas. E aí você vê os vizinhos, os colegas, colocando varal na sacada. Aí você pega a frase da Lívia, o jeito é uma imposição do eu querendo superar uma regra. Então, assim, ele está pensando em secar a roupa. Ele não interessa aquela regra de convívio entre os vizinhos. Aí vai dizer, mas é um absurdo. Então, que espere uma assembleia leve para que todos entrem em acordo, né? Façam um debate para ver se querem alterar ou não. Mas enquanto aquilo está valendo, tem que respeitar. Então, é um ato simples de uma pessoa, de um morador de condomínio. A gente pode estender para outros, né? Por exemplo, foi uma colega nossa que comentou, né? Se limpar o cocô do cachorro na área comum também do condomínio e convívio, se isso é jeitinho, se isso é imoral, amoral, ou se deve ser uma conduta ética. O que você acha, Rex? Como assim, limpar? Alguém fez, algum animal fez o cocô ali na área comum, na área comum do condomínio. Não pode nem fazer em primeiro lugar, né? Não, mas a área comum, nesse caso, ela é dedicada aos animais e aos passeios para eles poderem brincar. Não, mas se fizer, tem que limpar de qualquer maneira. Isso é uma coisa bem básica, né? É uma coisa que não dá nem para questionar, né? Mas parece que tem uma região aqui que as pessoas levam e não limpam o cocô dos seus animais. Isso é complicado. Aí vem você com o teu animal e pisa no cocô. E pisa no cocô do cachorro. Ou você pisa, né, com o sapato do cocô. A gente lembra que lá no Rio de Janeiro, da década de eu acho que 70, 80, Copacabana as calçadas de Copacabana, você tinha que andar se desviando, né? Você tinha que fazer um curso de esquiva, porque realmente era uma tristeza aquilo ali. E aí houve uma campanha maciça para que as pessoas se conscientizassem e recolhessem as fezes dos seus animais. Então, com o tempo, depois, na década de 90, isso lá no ano 2000, já era comum a gente ver realmente as pessoas recolhendo, mas isso levou muito tempo. E hoje em dia, a gente aqui em Foz, né, que a gente veio para cá, nós temos dois Beagles, né, e a gente tem esse hábito, mas você vê que muitas pessoas não têm, porque quando a gente sai para passear com eles, a gente vê o cocôzinho de cachorro para tudo quanto é lugar aí na calçada, né? E isso é óbvio que a gente tem que pensar no próximo, mas a gente está falando antes sobre essa questão da solidariedade, da fraternidade, da preocupação com o outro, da convivialidade, e isso mostra bem. Eu não gostaria, sinceramente, de pisar, né, num cocôzinho lá do cachorro. Então, eu também não desejo isso para o próximo, né? Então, por isso que se o meu fizer, eu tenho que recolher esse cocô do animal. Então, tem uma outra questão aí que a gente pode dar deixa para o próximo bloco, que tem a ver com jeitinho e estabelecimento de normas, que é o uso do patinete. Vocês conhecem o patinete elétrico? Está chegando em Foz, né? Está chegando em Foz, né? Então, é uma coisa que a gente vai falar no próximo, então, né? Então, gente, estamos chegando aí ao fim do nosso segundo bloco. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI.
Que tal ter acesso a notícias da Globo News, aos jogos do Sport V e às novelas da Viva, onde e quando você quiser? Conheça a tecnologia de streaming da Linka Netfoss, que também tem a melhor internet por fibra ótica da cidade. Com o streaming, você pode ver esses conteúdos no seu celular, tablet e computador, mesmo se não estiver na sua casa. Funciona como a Netflix, e você pode escolher qual jogo, noticiário ou novela quer assistir, mesmo que ela não esteja passando no canal naquele momento. Uma assinatura permite que até 5 pessoas acessem ao mesmo tempo. Entre em contato com a gente pelo nosso Facebook, Linka Netfoss, ou no site www.linka.net.br. Anotou? Linka, a melhor internet por fibra ótica e streaming de notícias, esportes e novelas para você ver no tablet, PC ou celular. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. E estamos de volta com o nosso programa Conexão Cosmoética. Lembrando aos nossos ouvintes, de repente tem algum ouvinte que chegou agora, né? Que é Regrisson que está falando, nós temos Adriana Rocha, né? Você pode ouvir o nosso programa na rádio 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI. Também pode acessar pelo site, né? semprerci.com.br, no Facebook a Rádio RCI Iguaçu, né, onde é possível inclusive ver o vídeo que é ao vivo, e mandar mensagem também pelo nosso WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Terminamos o bloco 2, estávamos falando sobre jeitinho, né? E aí a Adriana comentou sobre a questão dos patinetes. Como é que é isso? Patinete, porque nas grandes capitais estão usando o patinete elétrico, né, para se locomover. E o Código de Trânsito ele regula o uso do patinete, né? Mas aí a gente não vai entrar na questão do correto ou incorreto do Código de Trânsito, né? Mas enfim, o patinete ele tem que ser usado... Mas a gente pode entrar na questão do correto e incorreto em relação ao convívio social, né? Ao convívio e à própria segurança, que a gente falou no primeiro bloco, que um dos valores é a proteção à vida. Exatamente. Né? E nas suas várias vertentes. Então, na verdade, tem aquele princípio que não presta, não presta, né? O patinete, na verdade, é um meio de transporte que não dá segurança ao corpo.
né? A Certo. moto já é perigosa. Uhum. O carro, dependendo do uso, a pessoa também já coloca em risco. A patinete não tem proteção nenhuma. Aí você vai dizer, não, a lei exige capacete, exige, né, sei lá, cotoveleira, Uhum. etc. Mas, enfim, já estão aumentando os números de incidentes e de ocorrências nos hospitais das grandes capitais, né? A gente viu uma reportagem essa semana, né, Regis? Só num dia são 70. 70 ocorrências No hospital do Rio de Janeiro, relacionadas ao uso do patinete. ao uso do patinete, que a pessoa não só de ortopedia, como também dermatologia, enfim. Então, eu queria sugerir para que Foz do Iguaçu fosse um bom exemplo para o Brasil e o mundo e não permitir o uso do patinete, que já tem patinete circulando pela cidade. Não, você pode usar o patinete, mas teria que ser alguma pista específica para isso. A pessoa, o Código de Trânsito diz que tem todos lá os requisitos de proteção e usar também na calçada, mas a calçada tem o pedestre. A pessoa aqui, Calçada a gente vê, não é lugar de bicicleta não é e nem lugar. de pedestre, na E verdade, o patinete, ele atinge a velocidade de 46 quilômetros. Eu falei patinete, né? Acho que Isso. você falou patinete. Calçada não é lugar nem de bicicleta e nem de patinete. Isso. Teria que ter vias Porque a gente estava vendo, né, que o pra patinete isso. pode chegar a 46 quilômetros. E a gente tem velocidade visto máxima aqui em Foz é 40 do carro. do carro, né? Você imagina então o patinete, ele já está ultrapassando a velocidade permitida na rua. E a gente tem visto exemplos aí de pessoas que são atropeladas pelo patinete, né? E a gente está vendo até uma menina na reportagem, mostrou lá uma menina que teve a perna quebrada porque ela bateu num poste, não conseguiu controlar. O patinete. Então, não é só subir e sair andando, né? Tem que ter uma certa experiência aquilo ali, né? Então, na verdade, assim, o meu desafio aí para todo mundo é dar o bom exemplo de Foz do Iguaçu para o mundo e não permitir o uso do patinete, porque ele coloca em risco gravíssimo a pessoa que está usando aquilo. Aí vai dizer, mas esses meios alternativos são para proteger o meio ambiente, para diminuir a poluição. Sou super a favor, é uma boa conduta a diminuição da poluição, o uso alternativo, mas tem que ter um processo educacional, por exemplo, ciclovias. Se for usar a bicicleta, né, ter ciclovias realmente. Se for usar, então, o patinete, ter uma patinete clovia, né? Patinete clovia. Uma ciclovia especificamente para patinete. Para né? chegar nessa solução, isso vai demorar muito tempo. Então, assim, que não preste, não use. É complicado, né? É complicado. Mas isso aí é a gente depois pode ouvir dos nossos ouvintes também, opiniões depois, aí, né? Próxima... Corte, etc e tal. E um outro assunto que a gente queria falar também é sobre a questão das franquias, né? Que a gente está comentando sobre o jeitinho, né? E a gente sabe que existem franquias, né? E a relação do franqueado com o franqueador é que o produto do franqueador seja vendido pelos franqueados. Exatamente. Né? E não que seja um pirata. Exatamente. O exemplo do CD pirata, do DVD pirata, do Sky Gato da e música etc. Pirata, da música pirata. Exatamente. Eu tenho presenciado, existem franquias que estão vendendo gato por lebre. Ao invés de vender, né, o produto original do franqueador, está vendendo um outro produto dizendo que é do franqueador. Então, eu queria que os ouvintes também aí, se pudessem ajudar, olhar isso e fazer um processo de reeducação, né? Dizer, não consumir desses locais até que seja retomada, vamos dizer, a boa prática, que é respeitar o produto, porque isso é muito sério, né? Isso não só ofende o consumidor, né? Não estou falando nem que é ilegal, porque né? Está ofendendo o Código de Defesa do Consumidor, está ofendendo, né, outra legislação, mas a pessoa está naquela favorecimento do eu em relação à norma, né, à regra. Exatamente. Né? Isso é uma coisa muito séria, né? Então. Mas agora vamos para as boas práticas. Bom, né? a gente vamos pegar alguns exemplos, né? A gente costuma, na parte final do nosso programa, trazer alguns exemplos de boas práticas, então bons exemplos. A gente vai falar aqui de bons exemplos. Hoje a gente resolveu falar de bons exemplos que são simples, que todos nós podemos colocar em prática todo dia, o tempo todo. Que é, na verdade, se comportar de acordo com as regras, as normas, né, que são estabelecidas pela própria sociedade, pelo grupo em si.
Então, por exemplo, a gente falou hoje sobre a questão do cocô, né, do cachorro. Se você parar para pensar, quando a pessoa sai para passear com o cachorro dela e ela recolhe, né, as fezes do canino, né, do nosso amigo ali, o sub-humano, isso é um exemplo de boa prática, tá? Inclusive tem gente, eu lembro mesmo, aqui em Foz do Iguaçu, aqui no centro, né, de estar recolhendo, e um taxista, ele até do lado ali na Rua Santos Dumont, ali do lado de um ponto de táxi, e o taxista, ele chegou perto de mim e falou, poxa, se todo mundo fosse igual ao senhor, porque o pessoal vem para cá, passa com o cachorro aqui, o cachorro faz cocô, e as pessoas não recolhem, e a gente fica aqui, né, a gente fica direto aqui, então esse cheiro acaba afetando. Então, veja você, é uma coisa simples de se fazer, né, qualquer um pode fazer, é só andar com uma sacolinha, né, na bolsa, e aí você vai estar dando um bom exemplo. Então, veja, eu já tive essa experiência, né, de as pessoas falarem que, poxa, se todo mundo realmente conseguisse fazer isso, seria interessante, né? Então, esse é um exemplo de boa prática. Um outro aqui que a gente tem também é em relação a jogar um copinho de café. O ideal seria nem ter um copinho de café de plástico, né, que não é sustentável, né, falando ecologicamente sustentável, mas já que a pessoa tomou o cafezinho, às vezes a gente vê a pessoa, né, tomou o cafezinho, então você vê ela andando com esse copinho ao longo ali da rua procurando uma lata de lixo. Eu lembro que quando eu estive na Inglaterra a primeira vez, em 1986, eu presenciei bem isso. Uma pessoa estava ela tinha, acho que era um chiclete, alguma coisa, uma bala, e aquilo me chamou muita atenção, que eu tinha acabado de chegar e tinha todo aquele histórico de Brasil, né? E eu vi lá um inglês, simplesmente acabou, botou o chiclete lá na boca e ficou procurando uma lata de lixo para poder descartar, né, o pacotinho ali. Então, você vê que esse é um exemplo simples, né, de cidadania e que é um bom exemplo. Eu lembro também lembrando aqui da sobrinha aqui da Adriana, né, que tinha 3 anos de idade, neozelandesa, né, ela tem um irmão que mora na Nova Zelândia. Então, a cultura já promove essa conscientização em relação ao uso do cinto de segurança. E nós do Rio de Janeiro íamos sair de carro, ela estava sentada atrás, já estava com cinto de segurança, tinha apenas 3 anos, e de repente o meu sogro estava sentado à frente, né, do lado do carona, eu tinha ligado o carro, nós íamos sair, ele ainda não tinha colocado cinto de segurança, e ela simplesmente gritou e pediu que ele colocasse, que o carro não saísse enquanto ele não colocasse o cinto de segurança. Então esse para mim foi um exemplo, a gente está falando de bons exemplos aqui, simples, né, no dia a dia que a gente pode ter. Esse foi um exemplo que veio de uma garotinha de 3 anos de idade, sobre a importância do uso do cinto de segurança. Você né? falando de jogar o lixo no local certo, um outro bom exemplo que a gente está vendo saindo do micro para o macro, é que já estão espalhando lixeiras com opções, né, de recicladas e orgânicas e de dejetos. Então, é uma boa prática do poder público, porque a gente comenta, né, o que precisa melhorar, mas também a gente admite quando a coisa está indo bem. Sim. Então, mas o cidadão, as pessoas precisam respeitar, né, porque aquilo é um patrimônio público. Então, está colocando a lixeira, então use a lixeira correta e preserve a lixeira, não vai destruir a lixeira, preserve a lixeira. Inclusive no dia 6, né, de maio aqui, saiu uma reportagem sobre isso, coleta seletiva chegará a todos os bairros de Foz do Iguaçu. Isso já é um outro efeito também, que a gente está fazendo positivo. A coleção dos efeitos positivos a gente tem falado programa, bastante né? sobre isso. 8 veículos foram entregues nesse sábado no Morumbi, até dezembro toda a cidade estará coberta. Isso é uma notícia maravilhosa. Isso né? aí foi a nossa ouvinte, assídua Patrícia, que comentou, reclamou que não tinha coleta seletiva no bairro dela. Tá vendo, ouvinte? Se você mandar, tá gerando efeito. Tá gerando efeito. E aí ela comentou que não tinha, já tem a resposta aí para a Patrícia. Ó, coleta seletiva chegará a todos os bairros em Foz do Iguaçu. O compromisso assumido aí pelo poder público, né? Sim, o programa de coleta seletiva de Foz do Iguaçu recebeu na manhã desse sábado, 4 de maio, 8 novos caminhões do governo do estado do Paraná que possibilitarão ampliar a cobertura em 100% das áreas urbanas do município até o final deste ano. Olha, isso é uma notícia maravilhosa. E aí a gente quer, com os bons exemplos, que as pessoas respeitem e utilizem isso realmente, né? E a nossa ouvinte lá de Salvador mandou também um outro bom exemplo aqui essa semana, que saiu no jornal lá, que Salvador
é exemplo na América Latina na redução de mortes no trânsito. Opa. A gente está falando aqui de uso, né, dos veículos, etc. Então, assim, as pessoas respeitarem as normas de trânsito também é um exemplo de boa prática. A gente dá até um exemplinho que tinha aqui, um exemplinho, né, para você ver, né? Que é um bom exemplo, assim, um micro, né? Que é respeitar o sinal de trânsito. Veja, que coisa difícil. Básica. Aliás, não só carro, né? Mas motos também, porque a gente tem visto algumas motos aqui que elas se intitulam, se acham no direito, né? De ultrapassar. Então a gente vê no dia a dia, é o eu se impondo, né? Então a gente vê quando a pessoa, esse é um bom exemplo que a gente está dando, a pessoa respeitar o sinal, veja bem, é verde, não é aquele momento em que estamos naquela transição, né? Porque aqui o sinal vai avisando, né? Ele vai diminuindo. Então, o momento de parar é momento de parar, não dá para brincar com isso. E aí o pedestre também, contrapartida, respeitar o sinal e atravessar na faixa. Mas não são aquelas faixas, não são faixas de circulação. A gente já debateu sobre isso aqui, né? É que, na verdade, a gente sugere que a prefeitura faça algum tipo de diferenciação entre as faixas, né? Porque, por exemplo, na Inglaterra você tem lá aquelas zebra crossing, né? Que são aquelas faixas em zigue-zague. E tem um poste do lado direito e um poste do lado esquerdo, que indicam, né, que ali é uma travessia de pedestre. Então, os carros, quando vão chegando, né, perto daquela via, eles já diminuem a velocidade, porque se houver algum pedestre, o pedestre colocou o pé na rua, eles são obrigados a parar. Então, com como não houve uma campanha aqui em Foz do Iguaçu, porque a gente já mora aqui há 15 anos, eu sou assinante de jornais e não vi campanha nenhuma, de repente eles colocaram as faixas aqui, né? Eu acho que começaram ali pela Avenida Brasil, eles começaram pela Avenida Brasil. E aí começaram a dizer, eu acho que começaram a disseminar assim boca a boca, a gente tem que parar naquela faixa. Então, na verdade, ficou uma coisa meio desordenada, porque você vê agora pedestre em várias áreas da cidade, na verdade, eles acham que eles podem pisar na faixa de pedestre e atravessar. E aquilo não é perigoso isso. Não é faixa só de cruzamento. É faixa então, é um perigo. Então, a gente sugere que haja uma diferenciação entre as faixas que são de pedestre, que as pessoas possam atravessar, né? Quando os carros são obrigados a parar, e aquelas que não são, né? E que haja uma campanha, isso é muito importante, para conscientizar as pessoas sobre realmente o uso do que é uma faixa de pedestre para que elas possam atravessar. Uma boa prática aí também no trânsito é você sinalizar com a seta, né? Se você vai virar à esquerda, é uma coisa simples, né? Virar à direita. Exatamente. Né? Ou seja, é respeitar a lei, né? É respeitar a regra de trânsito. Inclusive respeitar a faixa, né? Ontem mesmo já tinha uma pessoa à minha direita que resolveu de repente virar para a esquerda, né? Ela estava na faixa da direita, eu estava à esquerda, seguindo em frente, ela simplesmente jogou a seta e virou. Aí no caso ela jogou a seta, mas jogou a seta de maneira equivocada. Então, assim, respeitar a sua faixa. E a gente vê isso as pessoas fazendo. Em Foz, você vê muitas pessoas que estão na faixa da esquerda, que vão virar para a esquerda e respeitam essa questão de ficar ali atrás. Então, isso é um bom exemplo muito positivo. Uma outra coisa que a gente falou também aqui, bem simples, é esperar a sua vez na fila. Porque no início do programa nós falamos sobre a questão da pessoa que entra lá no restaurante, né? E tem uma fila de 10 pessoas pegando comida, e ela vai lá e bota a bolsa na mesa, né? Ela está desrespeitando a vez das pessoas que já estavam ali. Então é muito legal quando você vê as pessoas que entram, né? Esperam a sua vez lá atrás, né? Para poder, então, quando pegou a comida, aí sim se dirige à mesa. Então, você reservar uma mesa ou reservar um lugar, né, antes, não é muito saudável isso, né? Não seria muito ético em relação ao que a gente estava comentando aqui sobre o código, né, as regras sociais de convivência que nós temos. Uma outra boa prática também que você está comentando é quando você sobe a escada rolante. A gente comentou em um programa, né, mas vale a pena repetir, você fica à direita na escada rolante. Ou quando você está caminhando em local que tenha mais pedestre, né, você também fica à direita, porque se alguém quiser andar mais rápido do que você está, ou se você está com uma criança ou está com um idoso, a pessoa pode passar. Você não está atrapalhando, né, a passagem do seu colega. Exatamente. Então fique à direita.
Exatamente. E a criança também, você segura a mão da criança, não deixa a criança solta, porque é perigoso para a criança, né? Então é uma outra boa prática. Um outro exemplo, uma outra boa prática aqui, um bom exemplo, que até eu vivenciei isso semana passada, você vai no profissional de saúde e ele já pede os seus dados para emitir a nota fiscal. Eu achei isso o máximo. Não é uma coisa muito comum, né? Porque geralmente a pessoa se faz de morta ali, né? Para não emitir nota fiscal. E às vezes a secretária ainda pergunta, né? Se você insistir, você quer com nota ou sem nota? Não existe isso. Serviço, ele exige uma prestação de contas. Então eu achei aquilo máximo. A pessoa já pedir, porque já vai emitir a nota fiscal. Então, esse é um exemplo bem simples, que a gente está falando aqui sobre exemplos simples do dia a dia, né? Então, gente, eu acho que por hoje é isso, né? A nossa ouvinte ali agradeceu muito a prefeitura. Ótima notícia que vai ter Ah, coleta no bairro dela. Gente, chegamos então ao final do nosso programa. Agradecemos a participação de todos. Tenham todos, então, uma ótima semana e boas reflexões.